Bismillahirrahmanirrahim. Estávamos na parte da Sira, na vida de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, no dia 13 de Shawwal, ou seja, 13 dias depois de ter terminado o Ramadã, e foi o primeiro Ramadã do ano 3 do calendário islâmico, recebeu notícias que um grupo muito grande de Quraishitas tinham saído de Makkah Mukarrama e estavam em direção a Madina Munawwara para invadir a própria cidade. Era uma coisa nova para os árabes. Por norma, eles não tinham hábito de invadir locais. Somente o que acontecia na época é que, se houvesse um mal-estar entre dois grupos, encontravam-se normalmente nas periferias do bairro ou da cidade da época. Havia uma batalha, se a batalha fosse perdida, naturalmente eles entravam e ficavam com tudo. O acto de invadir era algo muito novo, mas que os Quraishitas tiveram que fazer porque estavam debaixo de uma pressão muito grande de toda a Arábia por causa da derrota que eles sofreram em Badr. Então, eles saíram e, na altura, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, quando conferencia no dia a seguir, dia 14 de Shawwal, é um Jum'ah, ele fala com o grupo, ele fala com o povo e fica decidido que vão em direção da batalha de Uhud, da montanha de Uhud, e nesta montanha de Uhud irão esperar lá. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, bastante habilmente, muito provavelmente Allah lhe tinha dado informações concretas, sai com os muçulmanos que estão com ele e chega rapidamente para acampar na zona da batalha. E ele escolhe ter atrás de si a montanha de Uhud e posiciona os muçulmanos numa espécie de um corredor. Se a gente for olhar, temos aqui a montanha de Uhud aqui toda. E aqui temos um espaço aberto. Mas neste espaço aberto há ali uma zona que tem uma montanha. Uma montanha que na altura chamava-se Jabal Aynan. Eu pedia meus caros, pouco barulho, por favor. Pouco, vocês estão a falar alto, eu não consigo falar. Por favor. E aquilo era uma montanha, era uma espécie de uma mini montanha dentro da planície. Portanto, o Uhud está aqui. Aqui havia uma espécie de uma montanha que mais tarde ficaria ser conhecida como Jabal al-Ruma, porque foi lá onde o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam estacionou 50 arqueiros. A razão de ele posicionar-se neste espaço é porque, por causa dessa montanha, esta montanha fazia com que houvesse um corredor de 300 metros e nesse corredor de 300 metros só entravam 50 a 60 pessoas de cada lado. Isso fazia com que os 4.000 homens que viessem de Quraishitas não tivessem vantagem nenhuma sobre os muçulmanos, que eram sensivelmente 1.000. Portanto, porque eles tinham que lutar neste corredor apenas, porque o espaço já estava fechado. Isso foi ou através da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, ou através também dos conselheiros de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, conhecedores também da guerra, ou até mesmo da inteligência de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, ele conseguiu se posicionar de tal maneira que aquele grupo de 4.000, quando chegasse, não pudessem entrar todos ao mesmo tempo, eram obrigados a entrar apenas um dentro deste corredor e do outro lado do corredor os muçulmanos também. Então a guerra seria mais justa. Só que havia aqui uma falha nesse plano. É que de ambos os lados, se alguém conseguisse penetrar, podiam entrar por trás e atacar os muçulmanos. E por essa razão, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam estacionou 50 arqueiros nesta montanha de Jabal al-Ruma e disse que, olha, está no Bukhari Sharif, nem que vocês olharem em baixo
que nós estamos todos mortos, vocês não fogem, vocês ficam ali. Ou seja, nem que a pior coisa acontecer, que é, nós estamos todos destruídos, porque aquilo, a nível de números, era 1 por cada 4. E cada muçulmano ia lutar quase com 4. Era de tal maneira, era grande a batalha, o exército do outro lado. Mas nem que realmente vocês verem que nós já morremos todos, seja qual notícia que vai ser veiculada aqui, há de haver rumores que eu morri, há de haver rumores que isso aconteceu, vocês não saiam daqui. Se vocês saírem daqui, eles vão cobrir de todos os lados. Isso foram as ordens dadas. Depois, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ao chegar naquele espaço, o povo Qurayshita só chegaria ao fim da tarde de sexta-feira. Estamos a falar em sexta-feira. A batalha vai correr no sábado de manhã. Mas a primeira coisa que ele faz é, ele começa a olhar para todos. E a regra era, quem tem menos que 15 anos, casa. Não pode ficar cá. Nós temos rapazes da época, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, muito criança, casa. Usama bin Zayd, o primeiro comandante mais novo de Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando faleceu, ele tinha 16 anos. Para vocês verem, ele tinha 11 anos naquele dia. 11 ou menos. Tinha 9 anos, se calhar, naquele dia. E uma miudagem de 9 anos naquele dia estava virada para isso. Não estava virada para outras coisas. Fora, não pode dizer. Zayd bin Arqam, outro grande sahabi, pequenino, fora. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, cujos alunos mais tarde vão chegar à China. Na altura era criança. Sai. Havia 1 ou 2 casos que ficaram. Um dos casos era Rafi' bin Khadij. Era um miúdo de 14 anos, a quem Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse que tu também vai. Então, o pai dele veio ter com ele e disse que, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazemos o seguinte, ele é um bom arqueiro. Então, tecnicamente, ele não vai estar no campo. Põe ele lá em cima e ele vai ser um arqueiro, dá sempre jeito. Então, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse que, está bem, vai, pode entrar. Então, havia um amigo dele, Samura bin Jundum, que era um amigo dele, que tinha mais ou menos os 14 anos também. Ele disse, Ya Rasulullah, você deixou ele, não deixa a mim. E se eu lutar contra ele agora, eu ganho. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam estás a mais esperto, vai lá lutar contra ele. Então Samura vira-se para Rafi e disse, Rafi, deixa-me hoje ganhar a ti. Tu és mais forte que eu, mas deixa-me, eu quero estar aqui também. Porque a gente já veio até aqui. Isto era uma febre que eles tinham. Eles tinham ouvido o que tinha acontecido em Badr. Muitos não conseguiram estar em Badr e então eles conseguiram realmente fazer. Do outro lado, quando o povo Qurayshita chega, o exército deles, enorme. A parte da frente, quem está a liderar, Abu Sufyan, radiallahu anhu, na altura não era muçulmano, ele que estava na lista dos líderes, ele estava no 50, só que em Badr morreram todos. Ele passou a ser o próximo. Ele próprio dizia, pronto, olha, eu tinha tantos à minha frente, morreram todos na outra batalha, então passou a ser ele. Um homem político, mais tarde vai ser sogro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vejam como é que a vida muda. Num dia tu estás de um lado e no outro dia tu estás do outro. Do seu lado direito, quem é que estava? Khalid bin Walid, radiallahu anhu. O general que vai ganhar esta guerra e que mais tarde vai se converter ao Islã e vai ganhar todas as guerras a seguir. Khalid bin Walid era tão bom, mas tão bom, que ele era comandante mais tarde ele passa a ser comandante de uma tropa que está a lutar contra os persas e de uma tropa que está a lutar contra os romanos. Imagina um comandante, tu tens dois exércitos, um contra os americanos e outro contra os russos, e tens um comandante a fazer ali polivalente. Khalid bin Walid. De tal maneira, ele era bom, de tal maneira que Sayyidina Umar radiallahu ta'ala mais tarde teve que retirá-lo. E quando perguntaram, Umar disse, eu tenho medo que no dia que você morrer, meu exército vai cair. Todo mundo pensa que a gente está a ganhar por causa de ti. Estamos a ganhar também por causa de ti, mas primeiramente estamos a ganhar porque Allah subhanahu wa ta'ala está connosco. E Khalid bin Walid depois, ele próprio conta que quando está na cama, ele próprio diz, toda a minha vida lutei como homem, mas vou acabar para morrer na cama como uma mulher. Só que não tenho nenhum problema com Omar, ele próprio diz, eu não tenho nenhum problema com Omar, as pessoas andam a dizer que eu estou chateado com Omar, não estou, e os meus filhos a partir de hoje estão sob a custódia de Omar, porque eu confio nele. Os Qurayshitas estavam de tal maneira
nervosos naquele dia, quando viram que os muçulmanos já estão lá estacionados, um dia antes já chegaram, estão lá, que mandaram Abu Sufyan primeiro para ir lá fazer. Naquela época havia rigor, não havia ataques de drones e tudo como hoje. Aquilo tinha tudo marcação. A guerra começa de manhã. Antes disso havia aquilo enquanto o árbitro não apita, aquilo não avançava. Depois havia aquela troca de galhardetes primeiro. Abu Sufyan veio ter no acampamento dos muçulmanos e ele faz ali uma jogada política que é, ele vira-se para o povo de Medina Munawara e diz: pá, vocês, porque é que estão-se a meter nessa brincadeira? Pá, vocês fazem o seguinte, vão para casa. Se nós ganharmos isso, nós não vamos fazer nada com vocês. O nosso problema não é com vocês, o nosso problema é com esses nossos irmãos de Meca. Isso naturalmente levou de tal maneira, os Ansars ficaram extremamente chateados com isso, mandaram-lhe embora. No dia sábado de manhã, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, para estimular as tropas, leva a sua espada e diz: quem é que quer ficar com essa espada? E quem é que quer ficar com essa espada, mas com uma condição: lutar até morrer. Então levanta-se um sahabi, Abu Dujana, radiyallahu anhu, um homem forte, que antes de Islã também era um grande guerreiro. Ele usava um turbante vermelho, e fica, não é? Andava assim. E ele, quando entrava numa guerra, ele metia o turbante vermelho e ele começava a andar assim, com força, para criar ali medo nas hostes. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam deu a ele a batalha, depois viu ele a andar assim mesmo. Bora lá, tal. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse isso. Este estilo de andar é arrogância. Isto que ele está a fazer está errado, mas está no sítio certo para fazer. Porquê? Porque aqui é para criar medo dentro do outro lado. A partir daí, neste sábado de manhã, eles prepararam-se, perfilaram-se, e depois a guerra começou. Para a semana, inshallah, vamos falar sobre isso. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.